Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é João Domingues e estamos hoje aqui para tratar de transparência e publicidade na nova lei de licitações, o episódio número 9, com o meu grande amigo e irmão, Rafael Sérgio Oliveira. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bom, João? Obrigado, meu amigo. Vamos aqui mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere. Já saudar aí a todos que nos escutam, que nos assistem, agradecendo essa audiência maravilhosa. Realmente, né? Nós estamos já no 9º episódio, né? E cada vez mais crescendo, né? E eu até aproveito, Rafael, para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, né? Lá no Spotify e no YouTube, né? Seguir o portal. Sim, isso aí, gente. Vamos lá. Seguir o Reverbere no Spotify e se inscrever no canal do Portal LC no YouTube e ativar o sininho que sempre que tiver um episódio novo, vocês serão notificados. Perfeito. Rafael, o nosso tema hoje aqui é um tema muito relevante que traz dúvidas, né, a quem trabalha com a parte de licitação e contrato, que seria a transparência e a publicidade, né, na nova lei de licitações e contratos. Aí eu te faço duas perguntas. O que muda em relação às normas anteriores e o que seria transparência e publicidade? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Vamos por partes, né? Bem, eu gosto sempre de dizer, João, que nós, ao longo desde a Constituição de 88, talvez, temos cada vez mais procurado dar ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da nossa Constituição a maior efetividade possível. E esse princípio ele tem por razão de ser o fato de que nós vivemos numa república, né? O termo que quer dizer res, a coisa, né? E coisa pública. Res pública é a coisa pública. E a administração pública, por ser pública, tem que ter como regra seus atos sempre públicos, ressalvado aqueles atos que digam respeito à intimidade de alguma pessoa, à privacidade de algum sujeito e também aqueles que digam respeito à segurança do Estado e da sociedade. Então a Constituição coloca que os atos públicos, os atos praticados no âmbito da administração pública, como regra, são públicos, sendo a exceção o sigilo da informação. Temos a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que vem para consagrar mais ainda essa questão da transparência. A LAI, resultado de um trabalho belíssimo da Controladoria Geral da União, do seu órgão, o órgão que você pertence na sua função pública, ela traz ali uma série de pilares para a transparência. E aí a gente olha que a Constituição prevê o princípio da publicidade, mas nós chegamos a isso, a transparência. Porque a ideia de transparência não é só fazer com que o processo seja público, com que o ato seja público. É também a ideia de facilitar o acesso à informação ao cidadão. Então, quando eu digo que a administração é regida pelo princípio da publicidade, então eu posso fazer uma licitação, publicar os atos que são necessários para a convocação e que a lei exige a publicidade, né? Fazer a publicação no Diário Oficial, fazer a publicação no site do órgão, e o ato pode ficar lá no processo, não é? Isso alguém que quiser ver, pode ir lá, eu quero ver esse ato, ele é público. Vai ter direito a consultar, porque ele é público. Quando eu falo de transparência, ele exige da administração, esse princípio requer que a administração facilite o acesso àquele ato a quem tenha interesse. A nova lei de licitação, e aí eu gosto já de dizer que em linha com esse princípio da transparência e da impessoalidade, a nova lei traz
a ideia de virtualização do processo de contratação pública. E eu acho que isso é a grande mudança que a lei traz em matéria de publicidade e transparência. Virtualização no sentido de que a informação ela agora vai para a internet. A informação deve estar na rede mundial de computadores. E isso é a transparência, para mim, na sua melhor performance. A transparência ativa, né? Ativa, inclusive. Que aí a gente tem a transparência passiva, aquela em que há a facilitação do acesso, mas desde que solicitado. E a transparência ativa é aquela que, independentemente de solicitação, a informação já é disponibilizada. Seria a disponibilização do processo em si de contratação? Pois é. Nós não chegamos a isso na nova lei. Né? Não há essa obrigatoriedade, mas os atos que precisam ser publicados, eles são publicados na internet. E seria onde, Rafael? Aí onde está, vamos lá. Primeiro, aí, voltando para aquela sua pergunta inicial, eu diria que a grande mudança é que nós temos agora uma virtualização desse processo. E aí que nós não vamos encontrar na Lei 14.133, por exemplo, como existia na Lei 8.666, o conceito de imprensa oficial. A imprensa é o que está escrito no papel, né? A imprensa vem de prensa, que era lá o modo como se grafava no papel anteriormente. Então, a imprensa é algo que é escrito. E a gente troca esse conceito de imprensa por outro conceito, por outro instrumento de publicidade, que é o sítio eletrônico oficial. Então, o sítio eletrônico oficial agora é o quê? É o site na internet. Então, veja que, para mim, essa é aí a virtualização, a grande mudança. Eu saio do papel e vou para o tal do sítio eletrônico oficial. E depois, né, publicidade é dizer que o ato é público, quem quiser pode ter acesso, porém a transparência é uma ação no sentido de facilitar o acesso àquela informação. E eu acho que a virtualização é um caminho da transparência. Ela é a transparência, dizer que o ato não é só público. E aí, lembrando, né, que os artigos, que esses dois princípios, publicidade e transparência, estão lá previstos no artigo 5º da nova lei de licitação. São princípios. Aí você me pergunta, João, tá bom, mas onde é que se dá essa publicidade na internet? Eu diria que a lei, como já falei, traz lá no artigo 6º, inciso 52, e eu vou consultar aqui para aqueles que nos assistem e que nos ouvem esse dispositivo do 52, João, que ele diz o seguinte, ele traz o conceito do tal sítio eletrônico oficial, que substitui, em minha avaliação, o anterior conceito de imprensa oficial. O sítio eletrônico oficial, diz a lei, é um sítio da internet certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Então, eu digo que o sítio eletrônico oficial ele tem 3 elementos. O primeiro elemento está na internet, que é um sítio da internet. O segundo elemento é o elemento de segurança, que é a informação certificada digitalmente por uma autoridade certificadora. Então eu tenho aí um elemento que quem disponibilizou essa informação lá foi o João Domingues, que entrou com o token dele e disponibilizou aquela informação. E essa é uma informação confiável, né? Essa confiabilidade de que foi o João Domingues que entrou é dado por um mecanismo de certificação digital. Que é outra coisa. A lei, quando você observa lá no artigo 12, inciso 6, se eu não estou enganado, ela diz que os atos têm que ser praticados digitalmente. Isso também está dito no parágrafo 4º do artigo 17. E por isso que eu falo de uma tal virtualização do processo de contratação e, em especial, da divulgação dos atos que a lei requer divulgação. E depois, João, como terceiro elemento do sítio eletrônico oficial, da publicidade e da transparência, é a concentração da informação
em um único sítio eletrônico oficial. Eu diria que esses são os 3 elementos. O inciso 52 do artigo 6º, que traz o conceito de sítio eletrônico oficial, para mim, traz esses elementos. Agora, aqui talvez esteja uma polêmica que a gente vai poder tratar enfrentar mais adiante aqui, né, nessa discussão. Mas é que ele traz essa centralização por ente da federação. Por ente federativo. Quando ele diz lá, sítio eletrônico oficial, sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos órgãos e entidades. E aí eu já diria, João, que a lei já trata de um conceito que é hoje muito utilizado em gestão pública, que é o conceito de governo digital. Que é fazer com que os serviços que o Estado presta ao cidadão estejam disponíveis na internet. Então, eu quero requerer um CPF, eu vou fazer declaração de imposto de renda, tudo isso eu vou fazer pela internet. Positivo. Você pode ficar à vontade. E essa diferenciação de ente poderia, então, resultar que eu teria, por termos 4 entes, né? A União, os Estados, o município federal, poderiam encontrar essas informações em se tratando de licitação e contrato em 4 ambientes virtuais diferentes? Ou você acha que eles vão migrar para um único ambiente? Então, aí vamos lá. A lei traz esse conceito de sítio eletrônico oficial no artigo 6º, inciso 52, mas ela vai trazer lá no artigo 174... É isso que a minha pergunta é justamente por causa do Portal Nacional de Compras Públicas. Então, ela vai trazer lá no portal, no artigo 174, o Portal Nacional de Contratação Pública. E essa aí era a divergência que você está falando que é o conflito que está tendo ou não? Não acho que é um conflito, né? Também você pegou pesado, mas é uma interpretação que vai ter que ser dada. É uma divergência. Divergência entre o que está lá no artigo 6º, inciso 52. Isso tem uma certa relevância para os termos da lei. Por que é que eu diria aí que tem uma certa relevância? Primeiro, que o Portal Nacional de Contratação Pública ele tem como ideia de ser um sítio eletrônico oficial, como a lei diz que é, e aí eu vou ler a lei, o artigo 174 diz, é criado o Portal Nacional de Contratação Pública, sítio eletrônico oficial, destinado a. Então, veja que a lei ela diz que o Portal Nacional de Contratação Pública é um sítio Qualifica eletrônico ele oficial. para isso. Ele é um sítio eletrônico oficial. Então, e aí a lei diz o seguinte, sítio eletrônico oficial destinado a, o inciso 1 diz, divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Veja que ele diz divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Se essa lei é uma lei de âmbito nacional... não diria por isso. Eu diria que o seguinte, veja... Não, porque eu digo assim, eu poderia obrigar os estados, o município, o DF, publicar aqui ou não? Vamos lá. Eu entendo que a lei, ela quis, né, trazer, ela trouxe um elemento de divulgação nacional. O Portal Nacional de Contratação Pública é um sítio eletrônico de cunho nacional. Tanto é que a sua própria gestão não é federal. Você vai lá no parágrafo 1º do artigo 174, ele vai dizer que o PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratação Pública, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República, e composto de 3 representantes da União, 2 representantes dos estados e do Distrito Federal, 2 representantes dos municípios. Então você vê que é, de fato, um portal nacional. É um portal que está acima de todas as entidades da federação. Né? Ele não é o portal federal, ele é o portal nacional, como diz o próprio nome. E ele dá efetividade ao princípio da transparência, inclusive por aquele terceiro elemento que a gente falava do inciso
52 do artigo 6º, que é a concentração de informações em um único lugar. E por que que isso favorece transparência, João? Porque você pensa no empresário. Ele quer saber se vai ter licitação em algum município. Ele vai no Portal Nacional. É um mecanismo de busca que é utilizado naquele site. É um site que tem uma determinada interface. Ele já conhece. Ele precisa de outro, saber da licitação em outro município. Também ele vai lá no mesmo portal, com o mesmo mecanismo de busca, a mesma interface, as mesmas funcionalidades. Então, a concentração facilita, ela dá ensejo à transparência exatamente por isso. Porque ela facilita o acesso à informação. Então, é nesse sentido que essa concentração nacional é relevante. A grande questão aqui é que a lei ela fala, ora, de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas e, ora, ela fala em sítio eletrônico oficial. Então, veja que a gente começa a discutir, mas então a lei vai publicar o que é que eu publico no Portal Nacional e o que é que eu publico no sítio eletrônico oficial. Eu acho que aí a gente vai ter uma discussão que não faz sentido. Por quê? Primeiro, porque, como a própria lei diz, o Portal Nacional é um sítio eletrônico oficial. Entendeu? Ele é um sítio eletrônico oficial. Então, se a lei está mandando publicar no sítio eletrônico oficial, para mim ela está mandando publicar, inclusive, no Portal Nacional. E aí, para mim, eu tenho a leitura de que o Portal Nacional de Contratação Pública é o sítio de publicação obrigatória. E eu não tenho para mim por uma ideia minha, eu tenho para mim porque diz a lei. É o sítio do inciso 1, divulgação centralizada e obrigatória. Dos atos exigidos por essa lei. Dos atos exigidos por essa lei. Se eu for para um município, um órgão de algum estado, uma entidade, for publicar uma licitação, ele teria que publicar pelo portal. Aí não seria um problema, porque o artigo 54 da lei, assim como o artigo 94, eles dizem que o edital é publicado no Portal Nacional. Então, ele expressa em dizer que é o Portal Nacional. O artigo 94 diz que o contrato, não a minuta, perdão, é publicado no Portal Nacional. Só que você tem alguns dispositivos que falam de uma publicação em sítio eletrônico oficial. E a discussão esse sítio eletrônico oficial é o Portal Nacional? Na minha avaliação, primeiro, pelo inciso 1 do artigo 174, que diz que o Portal Nacional é o sítio eletrônico oficial, então ele é um sítio eletrônico oficial e de divulgação obrigatória e centralizada dos atos exigidos por essa lei. Então, a lei, além de dizer, olha, aí você vai, o que é que nós vamos, então, chegar à conclusão aqui? O inciso 1 do artigo 174 é uma cláusula que atrai a publicação dos atos que a lei exige, seja no PNCP ou em sítio eletrônico oficial, para o PNCP, porque o sítio eletrônico oficial que a lei escolheu de divulgação obrigatória e centralizada é o PNCP. Há alguns que dizem o seguinte, não, Rafael, mas veja, pelo artigo 52, alguns autores, e aí é uma outra interpretação, com razoabilidade, de que, olha, o artigo 52 ela fala de que é um sítio eletrônico oficial de concentração por unidade da federação. Então, ele seria diverso do Portal Nacional. Sítio eletrônico oficial é o artigo 652, não é 174. Eu diria que esse conceito ele procura atender o que diz o artigo 175. Ele está em linha com o que diz o 175, dizendo o seguinte, que em que pese exista no artigo 174 a criação do Portal Nacional de Divulgação Concentrada e Obrigatória, é facultativo que os entes da federação tenham o seu sítio eletrônico oficial. Então, a lei, por isso, ao trazer o conceito de sítio eletrônico oficial, ela colocou que era por unidade da federação. E aí, como uma faculdade. Mas eu diria mais, João.
Tem situações aqui na lei, quando a gente fala de sítio eletrônico oficial e de portal nacional de contratação pública, a gente vai observar o seguinte, que você vai ver a lei falando de portal nacional de contratação pública como sinônimo de sítio eletrônico oficial. O artigo 54 diz que o edital da licitação deve ser divulgado no Portal Nacional de Contratação Pública. Já o artigo 32, que fala do diálogo competitivo, diz que o edital do diálogo competitivo vai ser publicado em sítio eletrônico oficial. Ora, qual seria esse sítio eletrônico oficial? Obviamente que o Portal Nacional de Contratação Pública, pelo que diz o próprio artigo 54. Então, não dá para a gente dizer que a lei trata sítio eletrônico oficial como outro instrumento que não o portal nacional. Perfeito. E eu diria mais. Há situações que vão a uma situação que eu diria que, assim, de certo modo até inaceitável, dada uma complexidade. Então, veja, eu me refiro a quê? Eu me refiro ao artigo 54, que diz que o edital é publicado no Portal Nacional de Contratação Pública, e ao artigo 164, que fala da resposta à impugnação e ao pedido de esclarecimento em relação ao edital. O edital, diz o 54, publica no Portal Nacional de Contratação Pública. A resposta à impugnação, diz a lei, no artigo 164, parágrafo único, publica em sítio eletrônico oficial. Então veja que se eu for levar isso... A ferro e a fogo? A ferro e fogo. E for considerar que sítio eletrônico oficial é doente, é diferente do PNCP. Pergunta num lugar e responde no outro. Não é nem pergunta no lugar, publica o ato no lugar e a resposta a eventuais questionamentos que vinculam a administração, ou seja, que tem validade de edital, vai para outro lugar. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que essa ideia de cindir, de partir o tal sítio eletrônico oficial, a identidade dele do PNCP, eu acho que ela não favorece a ideia de transparência. Primeiro porque quebra a concentração, que, como eu diria, é relevante. Se você me permite, João, desculpa aqui. Se você me permite, antes de você só fazer sua contribuição, eu só queria dizer o seguinte. Veja que eu falei do licitante, mas pense num auditor do Tribunal de Contas do Estado. Né? Ele tem que conhecer, ele tem que fazer auditoria, para fazer as pesquisas, ele tem que conhecer da realidade de sítio eletrônico oficial de vários municípios. E tem município que nem quer ter seu sítio eletrônico oficial porque não tem condição de ter recurso. E esse é outro problema também, que a gente poderia dizer. Mas veja, o auditor ele vai num único sítio eletrônico oficial, num único mecanismo, num único lugar. Por isso que eu digo que o PNCP, a ideia é que ele seja o oráculo da contratação pública nacional. Facilita o acesso de todo mundo. Você conhece, você sabe onde encontrar e você tem uma única ferramenta para você manejar, para ter informação. Isso facilita bastante a consagração dos princípios de publicidade e está em linha com a ideia de transparência. Eu ia falar justamente isso, nesse ponto que você tocou. Né? A gente, na minha atividade como controle interno, né, auditor da CGU, a gente quer verificar a aplicação de um recurso público em determinado município. Então, a dificuldade de você achar aquela contratação de uma transferência voluntária que foi realizada por aquele município. E até para o cidadão poder acompanhar. Então, se você centraliza tudo num único canal, num único local, fica muito mais fácil. E aí você vê o atendimento positivo, né, da publicidade e da transparência num único lugar. Eu acho. Eu concordo com você, é isso mesmo. E aí eu diria ainda assim, pense que a lei coloca lá no 175 que a publicidade em sítio eletrônico oficial próprio é facultativa. Se é facultativa, como poderia a lei dizer que certas
publicidades não se dão no portal no PNCP. CP. Então é obrigatório. Não é facultativo. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Porque a interpretação da lei ela não pode ser feita de forma isolada. Você tem que... Da lei no todo. Ler no todo. Exatamente. Eu não posso pegar ali o 52 e ler, fazer... Só ali, ficar só ali. Usar a expressão do professor Eros Roberto Grau, ler em tiras. Eu não posso ler, eu tenho que ler o contexto como um todo. E eu acho que essa lei traz a ideia de virtualização e a ideia de consagrar a publicidade em um único local, óbvio, desde que na internet. Então, eu diria que o PNCP é o local onde a lei quer que tudo que deve ser divulgado seja divulgado. Hoje já temos algumas publicações já no portal, né, Rafael? Já, o PNCP já está implantado, só que ele não está ainda com todas as suas funcionalidades. Quem quiser conhecer, vai lá no pncp.gov.br e já vai ter acesso, porém ele ainda com algumas funcionalidades que não estão implantadas. É importante dizer que a lei traz para o PNCP, ali ainda, a questão de que no seu inciso 2 o PNCP vai ter uma ferramenta de tramitação de processos. Por isso que ela diz lá que realizar, o inciso 2, eu estou lendo, ele diz: realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Então, digamos que um Comprasnet, o compras.gov, vai estar integrado seria ao PNCP. Seria um módulo. Seria um módulo do PNCP. Assim como também ele diz que vai ter o cadastro único dos licitantes. Né? Então, diversas ferramentas que não só de divulgação estarão acopladas ao Portal Nacional de Contratação Pública. Então, eu acho que realmente a gente vai ter um site gigantesco aí. É uma ferramenta muito grande, mas é em linha com essa ideia de você facilitar o acesso à informação e também a própria tramitação dos processos. Eu entendo que essa centralização facilita muito o acesso à informação, por exemplo, de fornecedores, porque eles vão estar cadastrados lá. Os atestados, né, da administração em relação aos fornecedores, os prestadores de serviço, tudo vai estarão estar lá no único banco. Eu acredito que o PNCP, quando o empresário for se cadastrar, ele vai poder dizer qual é o ramo que ele está se cadastrando, que ele quer receber notificações e qual é a região que ele quer ser notificado, que ele teria interesse em receber notificação sobre licitações. Publicações, né? Isso. Então, eu quero receber publicação de licitação em todo o estado de Minas Gerais. Então, ele vai receber. Ele se cadastrou no PNCP, mas se tiver uma licitação no município de Iturama, ele vai ser notificado. E ele se cadastrou em um único lugar. Se for em Belo Horizonte, ele também vai ser cadastrado. Se for o Estado de Minas, ele também, um órgão, uma entidade do Estado, ele também vai ser cadastrado. Então, vejam quanto ele vai ser notificado. Vejam quanto isso facilita o acesso à informação de você concentrar a informação num único sistema. Então, a gente pode concluir que, a partir de 1º de abril do ano que vem, 2023, né, Rafael, o PNCP tem que estar operando. Ou não? O que você acha? Porque isso é uma das grandes discussões, né? Veja, para ele estar, porque é uma ferramenta fundamental para a operacionalização da lei. Para além da divulgação e transparência, né? Mas aí eu acho que isso é uma coisa para outra temática. Sim, mas uma divergência em relação a isso. É uma divergência, eu acredito, eu já até escrevi sobre isso, acho que ele não é, até porque assim, a única coisa que o PNCP é obrigatório é a divulgação. Em relação às ferramentas de tramitação, ele não é obrigatório. Ele não é e não será. Ele é facultativo. É o inciso segundo a lei, né? O inciso 2. Entendeu? Ele não é e não será. Ele é facultativo. Então, o que ele seria imprescindível é para a divulgação. Já escrevi sobre isso, tem um texto que publiquei no portal, no nosso site, licitaçãoemcontrato.com.br, em que falo sobre isso, que entendo que se não houvesse, já há
um PNCP habilitado para fazer essa divulgação poderia usar. E já há acórdãos, né, do Tribunal de Contas da União, acórdãos do Tribunal de Contas do Espírito Santo, de Minas Gerais também, que admitem o uso do PNCP, o uso da nova lei sem a divulgação do PNCP, mas divulgando em moldes como do PNCP, ou seja, na internet, com informação certificada. Então eu diria, João, que é isso. Eu acho que a gente tem que atentar aí para que a divulgação está na internet. Essa leitura que faço aqui é uma leitura minha, já escrevi sobre isso e continuo defendendo que essa é a ideia do PNCP. Mas eu destacaria que a publicidade e a transparência na nova lei, então, ela vai nessa linha de estar a informação na internet, certificada, de modo seguro e obrigatoriamente no Portal Nacional de Contratação Pública, que é o sítio eletrônico oficial a que a lei se refere como divulgação obrigatória e concentrada. A divulgação em sítios municipais e estaduais, aí eu acho que ela é facultativa, como diz o próprio artigo 175. E aí, como eu digo, diferenciar dizendo que o sítio eletrônico oficial do Estado, o sítio eletrônico oficial que a lei se refere é o do Estado e do município, você está obrigando o Estado e o município a ter um sítio eletrônico oficial. E não é isso que diz o artigo 175. Ele coloca isso como uma faculdade. Perfeito. E não como uma obrigatoriedade. Enfim, em linhas gerais, era isso que eu poderia aqui trazer neste momento para a nossa discussão. Para transparência e publicidade, é isso. Claro, claro. Então, encerramos aqui, Rafael? Eu acho que sim, né? Acho que a gente pode encerrar. Excelente. Haveria algumas discussões, por exemplo, que eu acho que é relevante em relação ao portal nacional e à imprensa oficial, que a lei fala de divulgação na imprensa oficial, no diário oficial, e até em jornal diário de grande circulação, mas ela só fala disso para o edital. Então, o edital é o único que deve ser publicado no Portal Nacional de Contratação Pública. E na imprensa? No Diário Oficial do Estado, Distrito Federal, do município, da União. Se for um consórcio público, naquele que é de maior abrangência. E em jornal diário de grande circulação. Temos que lembrar ainda da LAI, porque a LAI diz que os editais devem ser publicados também no sítio eletrônico do órgão. Então, se é o DENIT que está fazendo a licitação, ele manda para o PNCP, ele manda para o Diário Oficial, ele manda para o Jornal Diário de Grande Circulação e ele manda para o site do DENIT. Então, é o único caso que a lei se refere ao tal Diário Oficial e ao Jornal Diário de Grande Circulação, que também tem diversas polêmicas, mas isso é para outro podcast, né? Exatamente. Então você queria despedir dos nossos... Obrigado, só agradecer a essa maravilhosa audiência de sempre e fiquem acompanhando que logo, logo a gente tem mais um podcast, mais um Reverbério, podcast do Portal LC, em que a gente sempre se dedica a discutir temas atuais em matéria de licitação e contrato. Obrigado pela audiência, obrigado, João. Muito obrigado pela presença, Rafael. Que os nossos seguidores continuem com a gente, nos acompanhando lá no Spotify, no nosso canal do Portal LC, no YouTube, acionando o sininho, concorda? Sim. Para poder receber a notificação. Correto. E até o próximo episódio do Reverbere, né? O podcast do Portal LC. Reverbere, o podcast do Portal LC.